Boa noite, que a paz de Jesus esteja com você. Queria cumprimentar você que nos assiste pela internet também, dizer que a Roseli, a Sheila e a Cris Pinheiro são as 3 primeiras que se manifestaram aí. Pode vir buscar o seu brinde. Essa é uma igreja que se preocupa com aqueles que estão longe também, né? Estão dando brinde até para quem não vem. E lanche? Será que dá para fazer um lanchinho no final para quem vem? Quem está assistindo pela internet, o Rogério vai providenciar um lanche para vocês um dia desse, hein? Fique esperto que a qualquer momento você vai ser sorteado para um lanche. É um prazer estar com vocês aqui. Em especial eu quero cumprimentar pela internet nosso irmão Romildo, que eu ouvi dizer que está assistindo. O irmão George também está assistindo. O Rodrigo me comunicou. Que Deus possa abençoar vocês. Nós estamos orando para que Deus possa abençoar a recuperação do irmão Romildo. Hoje foi aniversário da Cláudia Márcia. Olha só, hoje de manhã mais cedo, né, no culto que a gente faz com as mulheres atendidas pela ASA, nós cantamos parabéns, foi uma festa. E eu quero cumprimentar também a família da Juliana, que veio aqui, ó. Ela falou que estava esperando vocês chegar. É a sogra, né? É a sogra e o esposo. Deus possa abençoar vocês. Prazer ter vocês com a gente também. E todo dia a gente está tendo pessoas especiais que são convidadas por nós para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Vocês são todos muito bem-vindos. Quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta reflexiva. Nosso título de hoje é Libertos da Condenação. Mas a pergunta que eu queria fazer é: você se lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Lembra? Lembra certinho? Onde você estava? Estava em casa? Eu estava na escola. Foi de manhã, não foi? Aqui no Brasil pra gente... umas 9 e pouca mais ou menos lá, não foi? Tá vendo? A gente lembra certinho. Sabe por que você lembra exatamente onde você estava? E talvez não lembre nem onde é que você estava ontem? Porque naquela ocasião, naquele dia, aconteceu uma coisa muito importante. Um evento trágico que marcou a história. E isso marca a nossa memória. A Bíblia fala de um outro dia, talvez o dia mais trágico de todos. A Bíblia fala que houve um dia em que a terra tremeu. O dia ficou escuro. Esse dia foi o dia da morte de Jesus. Uma coisa inimaginável. Por que inimaginável? Porque Deus não morre. É ou não é verdade? Deus morre? Deus não morre. Mas naquele dia Deus morreu. Como? Não sei. Não dá para a gente entender. Tem coisa que a gente não consegue entender. Existem teólogos que discutem a respeito disso. Como pode ter acontecido um sacrifício de um Deus imortal? Nesse dia que marcou o passado, o presente e o futuro, o sol ficou escuro, e a Bíblia descreve esse dia como um dia fora do normal, um dia trágico. A cena era terrível, tanto que quando passa nos filmes, muita gente acha pesado. Aquele filme do Mel Gibson talvez tenha sido o que retratou mais próximo da realidade do que foi o sacrifício de Jesus. E muita gente olhou e falou: é muito sangue. Mas tinha muito sangue mesmo. Um autor norte-americano chamado Philip Yancey falou assim: no dia em que Jesus nasceu era noite, e as estrelas brilharam, e houve luz. No dia em que Jesus morreu era dia, e houve trevas. Jesus marcou a história antes e depois. Os discípulos abandonaram a Jesus na hora do seu sacrifício. Parece que a face de Jesus se virou
em favor da humanidade e a face do Pai se virou contra a humanidade. A gente sabe que não é verdade. Pai se sacrificou também. Quando você tem um filho e vê um filho machucado, você preferia machucado do que ver o filho. Então, quando o filho se sacrificou, o pai também estava presente naquele sacrifício. Mas, para aqueles que estavam ali presentes, é como se Jesus tivesse virado as costas, como se Deus tivesse virado as costas para a humanidade. Tudo escureceu. Um véu que existia no templo foi rasgado de alto a baixo. E existia um cenário especial. Uma montanha com 3 cruzes. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 23. Nestes versos a gente tem uma descrição interessante a respeito dessas 3 cruzes. E a gente vai falar um pouco melhor a respeito dessas 3 cruzes. A gente vê aqui representado a humanidade nestas 3 cruzes. Abra sua Bíblia em Lucas 23, verso 39. Naquela colina havia uma cruz da rebelião, uma cruz do arrependimento e uma cruz da redenção. E nessa história nós vemos a humanidade retratada. Vamos ler o verso 39, Lucas 23, 39, diz assim, a minha versão é a versão internacional, diz assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos pelo quê? Pela justiça. Como justiça? Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu te garanto, você estará comigo no paraíso. Quando a gente vê essa história, a gente vê aqui um cenário de 3 pessoas diferentes. E nesta passagem nós temos também uma pequena dificuldade de tradução. Eu vou dar abrir um parênteses aqui para explicar esse verso 43. Algumas versões da Bíblia trazem: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Algumas versões dizem: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é uma questão de vírgula. Só tem um problema: quando a Bíblia foi escrita em grego, todas as letras eram maiúsculas e não tinha pontuação. Quando foi escrito, ele escreveu tudo seguido. O pessoal entendia, né? A gente hoje que não entende. E na hora que foi traduzir, alguém foi traduzir, e essa pessoa traduziu, e um tradutor falou: hoje estarás comigo no paraíso. Essa pessoa que traduziu acreditava que depois que a pessoa morria, a alma ia para o céu ou o inferno. A gente acredita, segundo Eclesiastes, segundo várias outras passagens da Bíblia, como Gênesis capítulo 2, que nós somos alma vivente, nós não temos uma alma vivente. Pó da terra, mais o fôlego de vida, gera alma vivente. Então, quando uma pessoa morre, a alma não sai do corpo dela e fica vagueando por aí ou buscando o céu. A pessoa morre, ela espera a ressurreição em Jesus, para a vida eterna, ou a ressurreição para a morte eterna. E existem inúmeras passagens que falam a respeito disso. Se você quiser conferir em casa, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso. Paulo fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Quando ressoar a última trombeta, aí eu vou ressuscitar todo mundo.
Não faz sentido a gente imaginar que Lázaro tinha ficado morto por 4 dias, Jesus ia chegar e falar: Lázaro, vem, e o coitado do Lázaro que já estava lá no céu tinha que voltar para a terra. Então uma série de pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira equivocada. O certo é que não existe uma alma que sai do nosso corpo e vai para o paraíso antes da volta de Jesus. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. E a gente chega à conclusão de que realmente Jesus falou: eu te digo hoje, você um dia estará comigo no paraíso, pelo fato de que Jesus encontrou, depois que ele ressuscitou, uma mulher, e esta mulher, quando foi encostar em Jesus, Jesus falou assim: não me toque ainda. Por quê? Eu não subi ao Pai. No domingo, quando Jesus ressuscitou, ele disse que não tinha subido ao Pai. Então quer dizer que na sexta-feira, ele falou para o ladrão: eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso, mas não hoje, porque senão Jesus estava mentindo, que ele não foi na sexta, não foi nem no sábado, no domingo ele falou: espera aí que eu ainda vou lá. Fechando esse parênteses, a gente vê aqui nessa cruz, nestas cruzes, nesse cenário, 3 cruzes. Uma cruz de arrependimento, uma cruz de rebelião e uma cruz de redenção. Jesus parece que está no seu último sermão. Jesus está pregando o seu último sermão. É o seu último auditório. Um auditório pequenininho, de 2 pessoas. E Jesus não estava muito confortável não. Não podia nem fazer gestos. Mas Jesus não perdia nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus. E mesmo na cruz, pregado, ele estava entre 2 ladrões condenados, e o amor divino não resiste. E ele alcança aqueles ladrões. Só que um dos ladrões, ele não queria ouvir ou sentir o amor de Deus. E a gente percebe que essa história desse ladrão é a história de cada um de nós. Nós vemos na cruz, nessas 3 cruzes, que nós estamos representados ali. A história da raça humana está representada ali. Porque nós hoje vemos pessoas que aceitam a salvação e pessoas que rejeitam a salvação. E a salvação em Jesus está sendo oferecida a todos nós. Vamos estudar cada uma dessas cruzes. A primeira é a cruz do rebelião. Esse homem morreu no pecado. Este homem recebeu a condenação eterna pelos seus pecados. A condenação eterna é inevitável para todos nós. Quando você nasce nesse mundo, você está sujeito ao pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para quem? Para todos. A raça humana foi condenada a partir do momento que o pecado entrou, através de Adão e Eva, aqui nesse mundinho. Então a pergunta que fica: quem é verdadeiramente livre? Quem de nós é livre? Ninguém. A gente pode imaginar que a gente tem liberdade. Tem gente que pensa que se puder fazer qualquer escolha, está livre. Mas em realidade, todos nós nascemos escravos. Quer ver um exemplo? Você vê um prato de cenoura, uma salada bem gostosa. E do outro lado tem um bolo de chocolate bem gostoso. E você fala: eu sei que a cenoura é o melhor para mim. Mas o seu corpo é escravo do pecado. E você prefere o que faz mal para você do que o que faz bem. Um exemplo simples, mas que mostra como que a gente não tem domínio completo sobre o nosso desejo, nossa vontade. A gente não é livre.
A nossa vontade, o nosso desejo é fazer aquilo que é gostoso e não aquilo que é o certo. Todos nascemos escravos. E ser livre não é decidir o que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Você pode decidir ir para lá, ir para cá, ok, mas você ainda não está livre. Muita gente vive aprisionada sem saber. E este ladrão é um exemplo disso. Porque ele não estava arrependido. E ele estava cego. O ladrão estava cego para a realidade que ele se encontrava numa condenação eterna. Ele não sentia necessidade espiritual. Ele não entendia que ele estava perdido. Ele não compreendia que ele estava condenado. Ele olhou para Jesus, e quando ele olhou para Jesus, ele pensou na cruz. O Senhor não pode me tirar daqui? Ele não estava arrependido pelos pecados dele. Talvez se Jesus tirasse ele dali, ele ia voltar a fazer maldade. Ele estava incomodado pelo fato de estar condenado. Mas a pergunta dele mostra uma preocupação não com a salvação, não com a vida eterna, não com os seus pecados, com o arrependimento. Ele não confessa os seus pecados, ele não se arrepende. Ele viu que estava numa situação complicada, estava numa situação difícil. E aí ele recorreu a Jesus. Só que antes da gente pegar as pedras e apedrejar esse coitado desse ladrão, a gente precisa enxergar isso na gente também. Quantas vezes que a gente não faz a mesma coisa, hein? Quantas vezes eu e você procuramos Jesus quando a coisa está feia, querendo resolver. Senhor, eu estou muito doente, eu preciso da cura, por favor, Senhor, e se apega a Jesus, e Jesus dá a cura, e quando a gente é curado, a gente esquece de Jesus. Senhor, eu estou passando um aperto financeiro terrível, e de repente aparece o emprego, e quando o emprego aparece, a gente esquece de Jesus. Esse homem estava preocupado com o problema que estava ali em volta, naquela hora. Ele estava preocupado apenas com a realidade dos seus dias, a realidade em volta do seu problema local, naquela hora. E ele esqueceu, ele estava cego para uma realidade muito maior, o interesse eterno. Jesus se interessa pela nossa salvação eterna. Jesus não importa se a gente vai viver aqui 30, 40, 50, 80 anos, Ele quer que a gente viva 1000, 2000, 3000 anos com Ele. E tem muita gente que prefere viver aqui, nessa terra, apenas os 80 anos. 80, 100. Este homem, infelizmente, estava preocupado apenas com seus problemas e não enxergou o Salvador na sua frente. Ele morreu no pecado. Esta é a cruz da rebelião. Ela representa todos aqueles que hoje olham para Jesus e se viram as costas para Ele. Todas as pessoas que rebelam contra Deus e morrem no pecado. Mas a Bíblia fala que existia uma outra cruz, e essa cruz estava do outro lado, e essa cruz é a cruz do arrependimento, e fala de um homem que morreu no pecado. E ele, quando percebeu que ele estava no pecado, ele decidiu morrer para o pecado. Esse ladrão estava plenamente convencido que o seu problema era mais profundo. Ele percebeu que não adiantava sair dali da cruz. Se Deus tirasse ele ali da cruz, ele ia continuar lutando contra as suas tendências, contra os seus desejos maus. E ele falou: esse homem é diferente. Esse homem está disposto a me dar a salvação eterna. Por isso essa cruz é a cruz do arrependimento, a cruz daqueles que morrem para o pecado, que deixam o pecado morrer, que querem matar o pecado no seu coração. Esse homem reconheceu que ele era um miserável pecador. Esse homem percebeu
que para ser realmente livre, para se livrar daquela situação, não adiantava descer da cruz, ele precisava que Jesus reinasse em seu coração. Ele viu o seu coração, ele viu que a natureza pecaminosa estava lá dentro, ele viu que não ia dar para poder limpar, e ele observou que para ser livre da consequência final do pecado, da condenação do pecado, ele precisava de quê? De Jesus. Esse homem não perdeu tempo tentando explicar os seus pecados. Muita gente gosta de explicar os pecados, né? Não, eu errei, mas foi por causa disso. Argumenta, joga a culpa nos outros. O pecado não tem explicação. A gente tem uma tendência natural de querer explicar. Eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa disso. Se não fosse isso. Infelizmente a gente na igreja vê demais isso. Eu deixei a igreja, mas é porque os irmãos estavam olhando para mim assim. Não, eu saí da igreja, mas é porque ninguém me visitou. Eu saí da igreja porque estava todo mundo falando o tempo todo mal de todo mundo. Não, eu não vou na igreja por causa disso. E a gente acha justificativas. Esse homem não ficou tentando explicar. Senhor, eu aprendi a roubar para meu pai. Porque eu não tinha o que comer, então comecei a roubar. Eu matei por causa que o outro veio primeiro. Esse homem percebeu que ele era pecador, ele precisava de Jesus. E ele só virou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino? Ele clamou para o único ser do universo que era capaz de restaurar a paz no seu coração. E quando ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ele fez uma coisa que a gente está falando aqui a semana toda. Ele aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele falou: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em outras palavras, eu sei que você é rei, eu estou à sua disposição. Não basta aceitar Jesus como Salvador. Muita gente aceita Jesus como Salvador. É preciso aceitar Ele como Rei, como Senhor, como soberano da nossa vida. Se você quer ser salvo em Jesus, não adianta aceitar um homem que morreu por você. Você precisa aceitar um homem que morreu por você e quer governar a sua vida, quer conduzir os seus caminhos. Jesus quer a nossa vida por inteiro. E aí a gente parte para a última cruz, a cruz da redenção. A cruz da redenção é a cruz de Jesus. Aquele ladrão arrependido, ele olhou para a cruz da redenção, para aquele homem que estava morrendo pelos pecados dele, e ele percebeu que aquele homem não estava morrendo uma morte comum. E sabe o que é mais interessante nessa cruz do arrependimento, essa cruz da redenção? Jesus era muito popular naquela época. Quem não queria estar perto de Jesus? Jesus, meu joelho aqui está doendo. Cadê o Gonçalves? Jesus, meu joelho aqui está doendo. Aí Jesus vinha e falava assim: está doendo, Gonçalves? Espera aí só um pouquinho. Tá bom? Pronto, obrigado Jesus, valeu. Jesus, hoje eu acordei com uma dor de cabeça terrível. Jesus, espera aí só um pouquinho. Tá bom agora? Tá bom. Miguel, cadê o Miguel? Tá aí, meu Núbia? Foi embora para casa? Tá na salinha. Miguel é uma criancinha que está com a febre, está com dor de cabeça. A família da irmã Lúbia está doentada essa semana. Jesus estivesse aqui a pegar Miguel. Pronto, tá bom, Miguel? Quem ia querer ficar longe de Jesus? Todo mundo perto de Jesus. Eu estou com uma fome danada, Jesus. Nós estamos aqui no meio do nada. Eu só tenho esse pedacinho de peixe aqui. Jesus, espera aí que eu vou transformar isso aqui num sanduíche. E pão, peixe. Jesus realizava milagres, Jesus ensinava, explicava. Você tinha uma dúvida da Bíblia? Jesus explicava, você entendia, contava história, providenciava lugar para a gente dormir. Jesus era top.
Todo mundo queria seguir Jesus. Só que naquela hora, Jesus estava preso numa cruz. Ele não podia andar atrás de ninguém, ele não podia tocar ninguém, nem ensinar direito Jesus conseguia nessa hora. Os discípulos todos foram embora, e esse ladrão, ele foi capaz de acreditar num Jesus que não prometia pão nem milagre. Esse ladrão, que estava pregado na cruz, olhou para um Jesus que não tinha prometido nada, e ele acreditou nesse Jesus. A maior lição para mim dessa mensagem é essa: será que eu estou disposto a seguir esse Jesus que não me promete nada? Ou será que eu estou seguindo a Jesus porque eu quero um céu, porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero recompensas aqui, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero um emprego? Esse homem queria seguir a Jesus, apesar de Jesus não poder dar nada para ele. E ele disse: eu aceito seguir a Jesus. Eu não tenho garantia nenhuma, mas eu aceito. E a resposta de Jesus para esse homem foi qual? Em verdade eu te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus faz uma promessa para esse homem, a promessa de liberdade da condenação. O mundo condenou esse homem, mas Deus, através de Jesus, devolveu para ele a liberdade. Não a liberdade ali que não adiantava. Jesus não tirou ele da cruz ali. Jesus não curou ele ali. Jesus não resolveu o problema dele ali. Mas Jesus falou: eu tenho um mundo melhor para você um dia. E eu vou te livrar da condenação do pecado. Concluindo a nossa mensagem de hoje, Jesus, naquele sermão na cruz, ele tinha dois ouvintes. Um que queria satisfazer os seus problemas egoístas, e o outro que estava disposto a reconhecer a sua condição miserável e pedir para que Jesus pudesse alcançá-lo. Em qual dessas cruzes será que eu e você estamos? Será que eu e você estamos rebeldes? Ou será que eu e você estamos buscando o arrependimento em Jesus? Eu não posso encerrar essa mensagem sem te garantir que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não posso prometer, como alguns prometem, riqueza. Eu não posso prometer bênçãos de saúde. Você não vai ficar doente, você vai ter muito dinheiro. Não. Mas eu posso prometer que nenhuma condenação eterna existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você pode viver aqui 80, 100 anos, mas só aqueles que aceitam a liberdade da condenação eterna vão viver eternamente. Por isso eu queria pedir você, para nessa noite, fazer como o ladrão arrependido. Eu não vou pedir você para vir aqui à frente. Eu quero que você, no lugar onde você está, você faça uma oração. A sua oração é: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Quando você abre o seu coração e você diz para Jesus lembrar de você, você está dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sou falho. Se for depender de mim, eu não vou conseguir. Senhor, eu estou consciente que aqui eu posso passar por um monte de provas,
E o Senhor não me tira da cruz aqui. Eu estou ciente disso, Senhor. Eu quero que o Senhor se lembre de mim para o reino eterno. Eu quero que o Senhor se lembre de mim e guarde um lugar para mim na eternidade. Feche os seus olhos. Ore para Deus essa oração, enquanto nós ouvimos uma música. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas de segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Aceita o seu perdão, deixa o Salvador com o seu amor te salvar. O seu Santo Espírito gozarás, sua paz em ti habitará. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão.
Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Posso pedir você para se colocar de joelhos? Querido Deus, nós nos ajoelhamos porque reconhecemos a Tua grandiosidade. E diante desta mensagem que ouvimos hoje, através de Tua palavra, queremos dizer ao Senhor que reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa condição e não queremos ser rebeldes ao Teu sacrifício. Nós não queremos morrer no pecado, Senhor. Nós queremos nos arrepender do pecado. Nós queremos pedir que o Senhor nos salve para o Teu reino eterno. Vários de nós estão enfrentando lutas aqui nessa terra. E o nosso desejo era que o Senhor nos livrasse aqui. Nos desse paz, nos desse prosperidade aqui, nos desse saúde aqui. Só que a gente sabe que o Senhor tem um propósito muito maior, Senhor. O Senhor quer que a gente viva eternamente num lugar sem pranto, sem luto e na Tua companhia. Então nós pedimos que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor quiser nos dar paz aqui, se o Senhor quiser nos dar saúde aqui, nós vamos aceitar. Se for do desejo do Senhor que a gente enfrente provas aqui, que o Senhor nos faça fortes. O Senhor nos faça fortes para suportar essas provas. Que o Senhor possa preparar para nós um lugar no reino eterno. Que a Tua companhia se faça ao nosso lado, Senhor. A cada dia a gente busque obedecer ao Senhor, ouvir a Tua voz. Nós agradecemos pela oportunidade de estar contigo essa noite. Pedimos que nos despeça com a Tua paz, com o Teu amor, no poder e no nome de Jesus. Amém, Senhor.